o Senhor vai começar a chamar mulheres de governo, mulheres com o coração para administrar celeiros, mulheres administrativas, inteligentes, um nível de sabedoria tão grande. Ele vai começar a depositar em nós. Aleluia! Quantas apaixonadas pela presença de Deus estamos aqui. Eu queria que você levantasse as suas mãos mais alto que você puder. Sabe, como alguém que se rende. Levantar como alguém assim, eu me rendo. Não ofereça resistência ao Espírito Santo. Deixa Ele fazer o que Ele precisa fazer. Pai, nós nos rendemos a Ti. Não oferecemos resistência à investida do Espírito Santo. Fala conosco. Toca no nosso coração. Toca em lugares que só o Senhor conhece. Fala, Senhor, nos exorta, nos alinha, nos ajuda e nos enche do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia, você pode se assentar. Estou muito feliz de estar aqui. Mais um ano. São 4 anos? 3. Com esse 4, eu me sinto como Ana, trazendo uma roupinha para Samuel a cada ano. Vestindo uma roupa sacerdotal. Antes de começar, eu quero agradecer a pastora Renata, o pastor Bel, por me trazer com tanto carinho aqui, eu e a minha casa e a minha família. A pastora Renata é uma impulsionadora. Não se trata de números, se trata de coração. E o Senhor achou uma mulher que é coletiva, que gosta de unidade, que inclui todo mundo. Uma mulher que não quer levantar o seu nome, mas quer levantar o nome do Senhor. Eu reconheço em Ti isso. Eu reconheço essa graça sobre a tua vida. E por isso, só está começando aquele que Ele vai fazer na sua vida. Só está começando. O Senhor derrama autorização sobre a tua casa. O Senhor valida e autoriza. Em nome de Jesus. Gente, nas primeiras conferências que eu vim, que era lá na igreja, eu dizia assim: pastora, seja forte e corajosa. Esse lugar já não cabe mais aquilo que Deus está fazendo. A gente precisa entender. Quando nós crescemos, nós precisamos expandir. Nós precisamos entender que o Senhor transborda. E eu falei, tenha coragem, vá para um ambiente novo, maior. E olha que tenda linda que o Senhor nos deu. Olha que tenda linda que Ele está nos dando. Eu trouxe uma palavra diretiva para nós nessa tarde. Mas antes eu quero dizer para quem não me conhece, meu nome é Viviane Martinello. Eu sou casada há 24 anos com o Telmo. Tenho 2 filhas, a Vitória, que ministrou aqui, casou em agosto. E tenho a Isabela, que está por aí, que ganhou flores aqui na hora de 9 anos. E a gente veio pela primeira vez passar um mês nos Estados Unidos. E foi uma experiência muito boa. Porque é incrível como Deus dá graça, né? Eu lembro que quando eu vim as primeiras vezes nos Estados Unidos, em 14 dias eu vencia aqui. Já dava saudade de casa, da minha rotina. E eu fiquei um pouco receosa quando eu descobri que a gente teria que ficar um mês aqui. Eu falei, Deus, como é que vai ser comigo, com a Bela? E gente, eu amo o meu país, o Brasil. O Senhor me chamou mesmo para o meu país. Mas a coisa mais incrível, parece que eu já era daqui. E foi maravilhoso. O Senhor me deu a graça necessária para esse mês. Tenho convicção que amanhã vence, porque segunda-feira eu estou voltando para casa. Eu quero dizer para você que Deus dá a graça necessária. E eu sei que aqui também tem parte da minha família também que se chama Casa de Isabel. Tem quantas alunas do Casa? Olha isso! Olha isso, meu Deus! É sério isso? Eu vou perguntar de novo. Quem é a aluna do Casa de Isabel? Somos mais de 80 mil alunas em acho que todos os continentes, em vários países. Uma mentoria online que ia ser um retiro de pastoras lá em Santa Catarina. A pandemia veio e fechou. Um pastor me deu uma palavra, Deus me empurrou para o ambiente online.
E hoje nós temos uma mentoria que se chama Uma Grande Família, que é o Casa de Isabel. Temos live toda semana, aulas, e os testemunhos são lindos. Se você ainda não é aluna e quer participar, em breve vai abrir vagas para uma próxima turma. Se você quiser saber como funciona, entra no Instagram Casa de Isabel Oficial ou www.casadeisabel.br e você vai descobrir ali como que é. São 2 anos de mentoria. O primeiro ano você é cuidada e mentoriada, você está no ninho. O segundo ano você é convidada a voar e a mentorear mulheres. Se queima no seu coração cuidar de pessoas, a gente tem essa plataforma para vocês. Eu trouxe também os meus filhos de papel, porque um livro é um filho de papel. E o Senhor tem trazido uma palavra, que nós temos muitas escritoras escondidas, muitas mulheres que têm tesouros para derramar palavras. Eu quero te encorajar a não só sobre livros, mas não enterre aquilo que Deus te deu. Que você seja uma boa administradora dos tesouros que Deus colocou na sua mão. Seja escrita, seja uma voz, seja uma profissão. Deixa o Senhor usar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, amém? E o meu mais novo está aqui. Eu digo assim, eu tenho até uma história com cada um deles, porque as minhas filhas, filho é portal. O seu filho representa um tempo na sua vida, você pode observar. Depois que nasceu, aconteceu outra coisa. Eu lembro quando a Vitória nasceu, nós fomos ordenados a pastores. Quando a Bela nasceu, Deus estabeleceu a unção dele sobre nós. Deus estabeleceu as promessas. E o meu primeiro filho de papel, ele foi levantado para acordar as mulheres, a dizer para você que não acredita em você mesma, que você tem um pai, você pertence a um reino e Ele te chamou, e dá de volta a você uma realeza que é sua. Colocar as filhas de volta na realeza. E como é que você coloca alguém na realeza de volta? Você primeiro dá a família dela, né? Coloca ali aquele brasão, você faz parte disso, te dá as roupas que são coerentes com a sua realeza, a forma de comer, o jeito de se portar. Foi exatamente isso que Deus fez com Esther. Ele colocou ela numa realeza, uma plebeia totalmente distante. Esse livro acorda você. Esse Mulheres Enraizadas vai lá na raiz, que não basta ser chamada, precisa ser curada, transformada. E eu já fiquei sabendo que vocês fizeram um trabalho lindo com esse livro. Eu já sei que saiu muitas pregadoras, inclusive, que das entranhas saiu palavras novas. E isso aqui foi só um instrumento. Eu até quero levar o modelo que a pastora Renata criou aqui, lá para o Brasil. Pedir para ela, porque gente, uma mulher de Deus, ela sabe que ela sempre está em constante aprendizado. Ela precisa aprender, eu não sei tudo. Então eu estou saindo daqui com esse aprendizado. Esse livro vai nas raízes familiares, vai lá e cavoca e cura. E esse devocional de 365 dias é o meu mais novo filho de papel. E eu entrei numa crise quando ele nasceu, porque eu compilei todos os meus livros. Eu não sei se livros, os meus cadernos. Eu não sei se você tem o seu caderninho que você leva para o seu momento com Deus. Se você não tem, tenha. Inclusive aqui nos Estados Unidos tem uns lindos que a gente compra na Ross, né, em vários lugares. Estou levando alguns para mim. Ele fica do lado da minha cabeceira, e todas as palavras que o Senhor me dá, às vezes uma frase, gente, eu coloco lá. E tudo aquilo que eu escrevi, eu entreguei para a editora como um precioso tesouro. Eu falei, vamos publicar um devocional com aquilo que foi gerado debaixo de muitos anos e muitas lágrimas. E quando eu fui receber os arquivos de volta, já digitados, eu entrei em crise, porque tinha muita coisa exposta da minha casa, do meu coração, do meu casamento, da minha criação das minhas filhas, vulnerabilidades, lugares que, sabe, se eu já sou conhecida por vocês, por rasgar o coração, aqui eu rasguei tudo. E teve um que eu chorei muito, eu falei, eu não vou deixar as pessoas saberem que isso aconteceu com a gente. E o pessoal da editora falou, pastora, talvez a sua maior guerra vai
ajudar outras mulheres que estão nessa guerra. Deixa elas saberem. Então, esse devocional aqui, à medida que você lê ele, você vai ver muita guerra vencida. E eu profetizo que você também vai vencer as suas, em nome de Jesus. E eu trouxe também um planner para você se organizar, cheio de princípios e valores. E gente, foi uma guerra trazer isso aqui para os Estados Unidos, tá? Foi difícil demais. Não trouxe em mala não, de avião escondido. Eu trouxe transportadora. Não foi fácil. Uma burocracia gigantesca, taxas e mais taxas. Mas graças a Deus, está aqui para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe, amém? Eu trouxe uma palavra diretiva para essa hora. E eu queria começar falando aquilo que o Espírito Santo está comunicando, para que nós estejamos alinhadas. Talvez aquilo que eu vou falar não é novidade para você, porque você já está ouvindo isso do Senhor. Mas nos próximos anos, o Senhor vai fazer algo lindo com as mulheres brasileira, americana, as mulheres das nações. O Senhor primeiro nos chamou, Ele tem nos treinado. Você vai ver acontecer muito. Grupos pequenos de mulheres de estudos bíblicos. Isso vai se espalhar, vai se alastrar. Você que está aí, eu estou com vontade de reunir para orar, para estudar a Bíblia. Não é vontade sua, é investida do Espírito Santo. Isso vai se alastrar nas mesas brasileiras, americanas. Sabe, eu profetizo que mulheres americanas vão começar a perguntar para você: o que você está fazendo? O que você carrega? Isso vai se alastrar de tal forma, já está no Brasil. Esse treinamento, o Senhor está nos treinando, porque primeiro Ele nos chamou para nos curar. O Senhor nos curou, o Senhor tem nos curado, Ele não desiste de nós. Mas agora, a nossa vida com Deus não se resume a ser curada, mas a ser levantada por Deus para um tempo. Hoje o Senhor está tirando o bico da boca de muitas e colocando uma espada na sua mão. O Senhor está tirando as coisas de menina para que você comece a viver aquilo que é de mulher. O Senhor está tirando, às vezes até um espírito fragilizado, e colocando em você uma couraça de justiça, um escudo da fé, para que você suporte as pressões que vêm com o chamado. Sabe, o Senhor está chamando você para carregar uma espada, assim como Ele revelou a Vitória, como ela ganhou antes de vir para cá essa espada. Então o Senhor tem levantado. Só que à medida que o Senhor vai fazendo, é tão incrível que o Senhor disse assim para mim esse ano. O Senhor falou assim para mim: à medida que você cresce comigo, e à medida que ao redor de você as multidões se aglomeram, mais simples você precisa ser. Aquilo que é pequeno pode até ser sofisticado, mas você não. Quando Deus nos chama a tocar multidões, nós precisamos entender e ser simples como Jesus. É igual Paulo dizia: Timóteo, eles podem, você não. Tem algumas coisas que você vai ver pessoas fazendo e acontecendo, e você vai: nossa, então é isso, seu filho, eles podem, você não. Nós precisamos entender aquilo que carregamos, como que é a nossa movimentação. Eu ouvi muito aqui nos Estados Unidos palavras de pessoas que falaram para mim: por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E olhando para a pessoa falando para mim, eu falei: essa pessoa não é má, ela não é ruim, mas ela está me dando uma direção conforme aquilo que ela está vendo. Mas eu não posso pegar uma direção do lugar que ela está, porque a direção que eu tenho vem dos céus, vem de Deus. É isso que nós precisamos entender. E o Senhor falou algo comigo. O Senhor disse agora: se prepare as mulheres para as tendas. E eu falei: Deus, prepara as mulheres para a tenda? O que significa isso? E eu passei dias perguntando ao Senhor: Senhor, o que significa tenda? E o Senhor falou assim comigo: filha, eu não tenho saudade do templo de Salomão. Até construíram, o templo, mas o Senhor falou: é muito bonito, é magnífico, mas não é dele que eu tenho saudade. Eu tenho saudade do que acontecia na tenda de Davi. É por isso que você está vendo o Senhor permitir que estruturas caiam nesses últimos dias, ao ponto de você dizer assim: Senhor, é só o Senhor que eu tenho, eu não tenho mais nada.
Eu gostava do ministro tal, despencou. Eu gostava da estrutura tal, eu me espelhava, despencou. Para onde, Senhor, eu vou olhar? E a gente vai dizer igual Pedro: é só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Talvez você chegou aqui decepcionada, desanimada, porque fulano de tal errou, a igreja tal está passando por uma crise, a denominação tal está passando por um problema, e o Senhor está falando: eu estou abalando as estruturas, porque eu não tenho saudade de estrutura, eu tenho saudade da tenda, do templo, é da tenda. E a tenda tem algo que eu amo. Se você tem uma estrutura pesada, você não consegue movimentar ela. Mas se você tem uma tenda, você junta tudo e se move para onde os céus estão te chamando. Inclusive esse era o modelo de o povo andar. A própria nuvem os guiava, a nuvem da presença de Deus. Se você está preso numa estrutura, você fica preso a ela, e quando a nuvem está indo, você diz: eu não posso, eu construí algo muito pesado para carregar. Eu passei por uma crise ano passado, início desse ano, onde aquilo que Deus tinha me entregado cresceu muito. E a gente ora, e diz: Deus, o Senhor vai fazer na minha vida. Mas quando o Senhor faz, eu descobri que a gente precisa ter uma estrutura para aguentar aquilo que Ele está fazendo. E não só uma estrutura, mas a gente precisa aprender a administrar o que o Senhor entregou na nossa mão. As nossas medidas podem ser diferentes, mas não tem uma pessoa aqui que está com a mão vazia. Deus depositou algo em você. E a pergunta é: o que você tem feito com ela? E eu falei: Deus, por que eu estou nessa crise? O que está acontecendo? E o Senhor disse assim para mim: eu estou abalando tudo, porque eu quero que você monte uma tenda aonde a minha nuvem guiar. E o Senhor me deu uma direção. Quem aqui assiste as reuniões de mulheres nas quintas-feiras lá? A cada 15 dias eu reúno com as mulheres lá em Criciúma. E já não é mais uma reunião só de Criciúma. A presença entra no ambiente online. E o Senhor disse assim para mim: agora chegou a hora de você desmontar essa tenda e levar ela para lugares. E o primeiro país que nós vamos montar uma tenda, obedecendo a direção de Deus, o mais simples possível, vai ser Portugal. Em fevereiro, 14 e 15 de fevereiro, a primeira tenda vai para Portugal. E olha que incrível, eu não posso levar a estrutura da aba, mas eu posso levar as tendas móveis, os ministros, as pessoas que estão comigo. Nós somos a tenda que o Senhor quer movimentar nesses dias. Não construa algo que você não pode carregar. Se o Senhor tem que te convidar à simplicidade, a ter menos, a buscar o menos, faça isso. Nessa conferência de mulheres, pastora, as mulheres vinham com muitas ideias. Vamos fazer tal coisa, pastora, vai ser tão legal. Eu falei: não, é a tenda. Na hora que a gente sair daqui tem que desmontar e tem que ser simples. O Senhor está vindo com graça aqui, descomplicando coisas que você estava complicando. O Senhor está dizendo: ei, eu estou te descomplicando, tornando simples a sua movimentação, porque eu quero te levar para outros lugares. Você recebe? Deus está prestes a colocar nas nossas mãos celeiros cheios, cheíssimos. Você crê nisso? Eu queria que você abrisse em Gênesis 37. É engraçado que eu não consigo viver sem Bíblia de papel. Eu não sei se você consegue. A sua está aí? Levanta ela aí para mim. Olha isso, tudo armada, gente. Eu não sei, mas eu gosto de cheirar, eu gosto de escrever. Só que eu não trouxe nessa viagem, porque eu falei: ai meu Deus, vai pesar aquela coisa toda, que a minha Bíblia é grande. Até isso Deus cuidou. Quando eu cheguei em Dallas, uma amiga minha, pastora Dani, me deu essa Bíblia fininha, fácil de carregar. Porque quando Deus quer falar, Ele aponta, Ele fala, Ele dá sinal, Ele escreve, manda profeta entregar, e se precisar, Ele te desenha.
Ele desenha para você. E aí eu estou com essa Bíblia aqui super simples, mas cheia de graça. Eu não sei se vocês também pensam como eu. Não tem Bíblias que parece que falam com a gente? Você tem várias, mas parece que quando é aquela lá que Deus fala. É coisa da minha cabeça? Não, né? Então tá, todo mundo tem a sua velha Jack favorita. Eu tenho a minha. Queria que você abrisse Gênesis 37. Eu vou ler rapidinho aqui. Os sonhos de José. O tema. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, o odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. E certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, e quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Até aqui. Deus vai começar a ampliar muito o que Ele está fazendo através de cada uma de nós. Não vai ser mais algo pequeno, modesto. É por isso que Ele requer da gente simplicidade, porque vai crescer. Ele liberou uma palavra de crescimento. Ele liberou uma palavra, principalmente para as mulheres nas nações. No Brasil está acontecendo algo lindo com as mulheres. A nossa conferência agora, 11.600 mulheres. Num lugar, eu fiquei apavorada, era um mar de mulheres. Eu fui em outra conferência em São Paulo, mais 10 mil. Eu fui em outra no interior de São Paulo, mais 10 mil. Uma em Cuiabá, teve uma em Cuiabá, mais 10 mil. E eu falei: Deus, o que o Senhor está fazendo? A gente vem para cá agora aqui em Boston, hoje aqui, mais de 2.000 mulheres. Colocar 2.000 mulheres aqui é como colocar 10.000 no Brasil. Uma fome, uma sede. O Senhor vai começar a chamar mulheres de governo, mulheres com o coração para administrar celeiros, mulheres administrativas, inteligentes, um nível de sabedoria tão grande. Ele vai começar a depositar em nós. Só que existe características para você administrar celeiros. E incrível como que, escuta o que eu vou falar para você. No deserto, o deserto foi uma grande estratégia de Deus para amadurecer o povo. Mas às vezes a gente não se permite ser amadurecido, a gente endurece, mas não amadurece. E quando a gente endurece, a gente não é flexível àquilo que o Espírito quer fazer, muitas vezes nós quebramos e partimos no meio. E o Senhor está falando que você não seja enrijecida, mas amadurecida. Que os sofrimentos, que as tempestades, que as situações difíceis não te deixe mais dura, seca, vazia, mas te deixe flexível, amadurecida, experiente, inteligente, cheia da glória de Deus. E a palavra de hoje é: Deus está levantando mulheres para administrar celeiros. E eu queria falar algumas características dessas mulheres que Deus está levantando.
E eu queria que você se encaixasse, você não olhasse para ninguém, não jogasse de pá para ninguém essa palavra, mas que você tomasse ela para a sua vida. É como alguém que se joga no prumo. Quando o prumo desce, você diz: eu tô alinhada ao que o Senhor está fazendo, porque se eu não tiver, eu quero estar alinhada. E a primeira característica de uma mulher que administra celeiros, que vai ter em abundância para administrar, primeira coisa, ela está autorizada a transbordar. É incrível como que, por um tempo, cada uma de nós viveu escassez. Menos ou mais, todas nós já lidamos com escassez. Lidamos, nem que seja na nossa família de origem, nós lidamos com escassez. Nós sabemos lidar com a escassez. Eu e você somos perita em escassez. Mas nós temos um grande problema quando nós estamos transbordando. Porque nós estamos acostumados a não ter, e quando temos, não sabemos lidar com o que temos. Você pode observar pessoas que se perdem mais no sucesso do que quando estão passando por tribulação. Porque a tribulação, na verdade, ela te forja e te prepara. O sucesso, ele vai te provar. A tribulação te constrói, mas o sucesso vai provar aquilo que foi construído. É por isso que o barco de Pedro, quando ele estava sem pescar nenhum peixe, ele não quase afundou. Mas quando encheu de peixe, o que ele fez? Ele quase afundou. E o que ele precisou fazer? Convidar outros barcos para colocar o peixe em outro barco, porque ele sozinho não podia carregar. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está dizendo assim: você é autorizado a transbordar, mas você não pode reter. Você não pode reter. Você precisa transbordar. Eu lá no Brasil, eu recebo muita roupa de presente. Às vezes chega lá em casa caixa de roupa, coleção de empresas. Eu recebo de presente. Mas o meu closet está cheio. Eu tenho roupa. E eu estou autorizada a transbordar nessa estação. Porque eu já usei roupa usada. Eu já ganhei bolsa de roupa das minhas amigas. Mas agora a minha estação é transbordar. E eu fico assim: Senhor, de quem é esse CPF aqui? Esse casaco aqui tem um nome, tem um CPF. E eu distribuo. Antes de viajar, eu fiz uma reunião com as pastoras da igreja. E eu tenho uma caixa de maquiagem, que eu também ganho muita coisa e tal. E eu lembro que aquele dia, antes de viajar, eu falei: sentem na mesa, eu vou distribuir. Foi tão forte para mim aquilo, eu abrindo a caixa e distribuindo aquilo que elas precisavam. E Deus falou assim para mim: é isso que eu quero, mulheres que administram celeiros com meu coração. Mas nós temos medo de transbordar, sabe por quê? Porque nós não sabemos celebrar as nossas conquistas. Nós escondemos como Gideão aquilo que colhemos, porque temos medo de ser roubadas outra vez, medos de perder. Tem mulheres aqui que estão casadas, que já foram abandonadas, traídas. Está no segundo casamento e você não consegue desfrutar dele, porque o abandono bate na sua porta todos os dias. E você trata esse marido como se fosse o primeiro, dizendo assim: ei, você também vai fazer o que fez comigo. Você não desfruta de um casamento que Deus deu para você. Nós não sabemos celebrar. Nós temos dificuldade, inclusive, de procurar pessoas que celebrem com a gente. Eu lembro que quando a gente comprou o lugar da igreja lá, que é hoje o pavilhão, nós compramos, foi uma conquista muito grande, um lugar para 3.000 pessoas, um lugar que era uma casa de festa, show nacionais, a cidade inteira conhecia aquele lugar. E quando nós compramos, apenas um pastor na cidade nos ligou e falou: eu estou muito feliz. Que conquista para o reino de Deus. Um pastor celebrando. Mas se tivesse acontecido alguma desgraça na nossa família, naquele mesmo dia, a maioria dos pastores iam ligar e falar assim: ah, você precisa de ajuda, eu estou aqui. Sabe por quê? As pessoas têm problema de celebrar. Eles gostam, sabe, às vezes de chorar as suas dores, se colocar numa posição: eu estou aqui para te ajudar. Mas tem dificuldade de dizer assim: olha, que lindo que Deus fez na sua vida, eu celebro o que Deus está fazendo. Você precisa transbordar. Se você está passando um tempo que o Senhor está abençoando a sua vida, não se sinta culpada. Tem mulheres que estão recebendo bênção, você não consegue celebrar, você se sente culpada.
Você vai até adquirir alguma coisa e se sente mal, porque você está acostumada com a escassez. Deus está falando: ei, celebre as suas conquistas, celebre as conquistas das pessoas que estão ao seu redor. Viva essa fase, transborde. Posso te dar um conselho? A generosidade, ela tem um poder incrível. Que as pessoas ao seu redor desfrutem da generosidade que sai de você. Quebre essa cultura de rachar a conta na hora de tomar um café. Hoje é comigo, hoje eu pago. Chame a sua amiga para um café e diz: não, hoje eu vou pagar. Ó, eu vi essa bolsa, eu vi esse casaco, eu lembrei de você. Transborde, transborde. Transborde. Não espere ter muito. Haja como se você já tivesse muito. Transborde sobre a vida das pessoas. Transborde palavras. Oh, Jesus. Segundo, e é muito poderoso isso, a história da sua família começa com você, sabia? Quem aqui é a primeira geração de convertidos, de crente na sua família? Levanta a mão. Olha isso. Levanta a mão de novo. Meu Deus. Sabia que você é que escreve a história da sua família agora? Olha o que diz aqui, ó. Jacó, lá no versículo 1 do 37, ó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde saiu seu pai, tal. Essa é a história de família de Jacó. Está aqui, ó. Essa é a história da família de Jacó. Começa com quem? Quando José tinha. A história da sua família começa com você. Não é mais assim, ó. A filha do pai alcoólatra. Não é mais. É o pai da ministra. É o pai da mulher cheia de Deus. É o pai daquela que anda com o Senhor. Deus vai mudar a história da sua família através de você. Através de você. É você que vai escrever. Deus está derramando autoridade na sua vida para mudar a história da sua família. É tão lindo que a transformação da sua família começa em você. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres aqui que você é a pastora da sua família. Você é aquela que na hora que o cinto aperta lá, eles correm para você. Na hora que tudo está difícil, eles chamam você para orar. Na hora que um tumor aparece, que um acidente acontece, uma briga, uma situação difícil, eles correm, porque eles sabem que o Senhor colocou o cajado e a história da sua família na sua mão. O Senhor está levantando mulheres que vão mudar a história da sua casa. Você vai ser um novo padrão. É tão incrível que você não é as mulheres da sua família. E você pode até fazer assim com o ombro, ó, e tirar todo o peso. Você não é a sua tia, você não é sua mãe. Você não é. Ah, porque a minha avó se separou e eu vou me separar também. Não vai. Porque a história da sua família é outra. Você está escrevendo a história da sua família. Deus está colocando um novo padrão. Mas a minha família, eles chegavam até aqui. Pois é, mas agora a régua subiu. E quando a régua sobe, é como se as pessoas... É porque o teto fica muito baixo para voar. Entende isso? Não dá para voar num teto baixo e se colocar debaixo de algo muito pequeno. Mas quando Deus usa alguém na família para elevar, até as águias que não voavam começam a voar. Você começa a estabelecer padrões dentro de casa. Você começa a levantar padrões da sua família. Às vezes a geração que passou você não vai poder fazer nada, mas as suas sobrinhas, os seus sobrinhos vão olhar para você e dizer: ai, a minha referência é a minha tia. A minha referência é ela.
É esse tipo de mulher que Deus está levantando. Elas são uma alforria para a família. Elas abrem a porta, quebram cadeias. Elas mudam costumes e hábitos. Na minha família todo mundo, né? Talvez na sua família todo mundo comia na frente da televisão, mas na minha casa não, é mesa posta. Na minha casa todo mundo senta na mesa e olha nos olhos. Porque eu determino o padrão de Deus na minha casa. Agradinhos. Vai visitar a casa de alguém pela primeira vez, leva um presentinho. Seja alguém que não passa desapercebida. Seja graciosa, cheia de Deus. Seja maravilhosa, cheirosa. Seja uma pessoa agradável, não intragável. Como é que é quando você chega nos ambientes? As pessoas já se esquivam, ou elas abrem aquele sorrisão, ainda bem que ela chegou. Quem é você? A história da sua família começa em você. Ah, Jesus. Terceiro, parece até uma jogadinha, mas é incrível isso. Seremos odiadas porque somos amadas. Nós seremos odiadas porque somos amadas. Você vê ali, José começou a ser odiado pelos irmãos porque ele era muito amado pelo pai. Às vezes, aquilo que as pessoas vão nos odiar, o que vai acontecer é porque justamente a aprovação de Deus, o amor de Deus, aquilo que nós vivemos aponta para Ele. Vocês lembram que está lá em Mateus 10:9? Diz assim, mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer e como dizer, porque naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nos odiarão porque somos amadas. Olha que coisa doida isso. José, ele foi odiado porque ele era amado. Algumas pessoas te odiarão só porque você é amada. A sua capa colorida incomoda. Às vezes aquilo que carregamos como uma bênção se torna maldição na vida de outras pessoas. Quando elas não entendem. Sabe o que quebra a inveja? Talvez você sinta inveja, e é uma coisa que cada um de nós está sujeito, em níveis maiores ou menores, a invejar. E a inveja é um sentimento terrível. Nós não conseguimos nos alegrar com a alegria do outro. Se você se identificar, né? Se você tem inveja, você vai pensar em alguém e o sucesso daquela pessoa te incomoda. Sabe, isso é inveja. E existe uma forma de a gente quebrar isso de uma forma prática, celebrando. Você vai no espírito contrário, você celebra. Justamente aquela pessoa que você vai lá, olha, estou muito feliz com o que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero te celebrar, eu quero ser grata pelo que o Senhor está fazendo. Quebra a inveja. Você elogia aquela pessoa, você vive, porque quanto mais esses irmãos odiavam, mais a inveja crescia. Talvez aquele ranço que você tem de alguém seja inveja. E você precisa resolver dentro de você isso. Vocês vão me amar depois dessa palavra? Sabe, às vezes o que eu percebo, eu vou falar. Deixa eu tomar uma água antes. Ai, Jesus, eu vou dizer. Mas às vezes na comunidade brasileira, nas nações, existe muita intriga. Eu estou observando muito isso. É porque na pressão sai tudo para fora, gente. E aqui vocês estão debaixo de muita pressão nesse lugar. E eu acredito numa comunidade brasileira curada aqui.
resolvida, madura, que inclui, que não exclui. Amém? Posso ouvir um amém? Quando a fofoca chegar no seu ouvido, você vai fazer algo assim, vai parar em você. Parou em você. Inclusive o portador da fofoca, você vai dizer: olha, eu não quero saber, eu não quero ouvir isso, eu acho que a gente não deveria estar falando sobre isso. Eu não sei se isso é verídico, se isso é verdade. Que você quebre a cultura da intriga, a cultura de inimizade, em nome de Jesus. Sabe por quê? Ninguém se esconde por muito tempo, gente. O que é de Deus aparece, e o que não é também vem para fora. Em quarto lugar, cuide para quem você compartilha os seus sonhos. O Senhor pode revelar coisas para você, mas cuide com o que você anda compartilhando. E deixa eu falar algo muito importante: rede social não é lugar para você compartilhar sonhos, para você dizer que está triste, mandar indireta para ninguém. Não é. O teu Instagram, o teu Facebook não é a cruz de Cristo para você ficar lá. A cruz de Cristo é a sua vida com Deus no seu quarto. Sabe, rede social é lugar para você edificar. Sabe o que é rede social? Hoje, para mim, para nós que somos cristãs, é a janela que Daniel abriu. No meio de uma cultura de idolatria, mulheres abrem uma janela e dizem ali naquela janela o quanto elas amam o seu Deus. É isso. Cultura. Sabe, impactando a cultura. Às vezes você está lá cozinhando, dá a tua receita ali. Quantas mulheres jovens vão se inspirar em você e cozinhar e vão cuidar da casa? Eu achei um produto novo para limpar, posta lá, porque me abençoa. Abençoa a irmã que está do seu lado. Mas não tenta resolver problemas emocionais nesse lugar. É a mesma coisa que você mergulhasse de cabeça numa piscina rasa, você vai se machucar. Não conte, cuide. Semana passada eu estava lá em Orlando, e essa palavra no meu devocional veio muito forte. Eu estava prestes a compartilhar algo para alguém, e o Senhor falou para mim: não. E gente, não é coincidência. Quando eu vou abrir a palavra, eu abro 2 Reis 18, quando Ezequias, o rei. E é tão interessante que eu estava voltando uns capítulos de que eu li. Lá no 18 diz assim: Ezequias confiava no Senhor, Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, obedeceu seus mandamentos. Mas ele fez algo que ele não deveria ter feito. Lá em 2 Reis 20 diz assim, no 13: Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? E Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará. Aquilo que você deveria estar guardando e você mostra, você perde. Sabe, gente, deixa eu até falar uma coisa interessante. O modo como nos vestimos aponta o Deus que servimos. Não adianta. Não tem como. A sensualidade não combina com uma vida no Espírito. Ela é religiosa. Pode me chamar do que quiser. Mas você perde. Cuidado para quem você compartilha aquilo que Deus tem falado com você, os seus sonhos. Procure mesas seguras, corações seguros, pessoas que vão celebrar junto com você. José contou na mesa errada o que ele não deveria ter falado.
E ele aprendeu uma lição de um jeito muito difícil. Quinto lugar, e essa vai pegar muitas pessoas. Você pode obedecer a Deus e mesmo assim, obedecendo, ser ferido no meio do caminho. A Bíblia diz, você vai ver na continuidade, que Jacó diz assim para José: vai lá ver o que os teus irmãos estão fazendo. E Jacó não fala nada além de dizer assim: sim, meu pai, eu irei. No caminho que ele vai para os irmãos é onde eles decidem vendê-lo, jogam no poço. Existem muitas mulheres que obedeceram à voz de Deus, mas se feriram no meio da igreja, se machucaram. E existe um questionamento: Senhor, eu te obedeci, então não era o Senhor falando? Era o Senhor falando. Deixa eu te falar uma coisa: algumas situações que nós enfrentamos de desgastes, até embates, são necessários para o nosso crescimento. E hoje esse lugar é tomado com uma onda de perdão aqui. Você precisa liberar e perdoar pessoas, para que você seja livre para viver tudo que o Senhor reservou você para viver. Você só vai poder administrar aquilo que Deus colocar na sua mão quando você tiver um coração perdoador, quando você liberar. No meio do caminho a gente pode se machucar. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Ano passado, as coisas começaram a crescer tanto ao nosso redor como igreja, um ministério translocal. E eu me vi sendo atropelada pelo meu ministério. Eu me vi sendo engolida por aquilo que eu não imaginava, achava que ia ser tudo bênção. Engolida por agenda, compromissos, engolida por não saber dizer não. Quantas pessoas aqui têm dificuldade de dizer não? Isso pode destruir aquilo que Deus quer colocar na sua mão. Porque era muito fácil eu dizer não para antes os convites vinham num como é que fala? Uma ficha de a igreja preenchia. E era muito fácil eu responder assim: não vou poder. Mas eu tirei a possibilidade de as pessoas me convidarem por essa ficha. Eu tirei o site do ar, tirei tudo do ar, porque eu gostaria de ficar mais em casa e mais na igreja local. Mas aí elas começaram a acessar os meus amigos. E é muito difícil você dizer não para os seus amigos. E o pastor fulano de tal fazia vídeo chamado assim: pastor, eu estou aqui com o fulano. E o fulano rindo do lado. Ela já te convidou 4 vezes para ir na igreja dela. Poxa, ela é minha amiga, atende esse convite. E foi assim que eu fiquei com a agenda cheia e fiquei atropelada, cansada, abrindo mão daquilo que era importante e necessário, só para agradar pessoas. E foi aí que eu aprendi que eu precisava administrar aquilo que Deus tinha me dado. Inclusive, entender que a agenda não era minha, a agenda era de Deus. E eu precisava andar na agenda que Ele tinha escrito para mim. E aí eu entendi que as bênçãos de Deus podem se transformar em maldições se a gente não souber administrá-las. Quantas de nós já vimos pessoas perecendo porque foram abençoadas? Não sabemos lidar com a bênção. É por isso que você vai ver Deuteronômio foi escrito justamente para alertar o povo: olha, vou levar vocês para uma terra. E o Senhor começa a ensinar o povo a lidar com a bênção. Temos dificuldade. E eu entendi que nós podemos ser sim feridas no meio do caminho, ficar cansadas no meio do caminho. Quando você se cansar, não desista. Só pare para descansar. Pare tudo, descanse e continue outra vez. A Bíblia diz que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Mas eles vão ficar chateados comigo. Eles podem ficar chateados com você, está tudo bem. Você não é movido pelo sentimento que está na vida de outra pessoa. Se eles ficarem chateados, eles são livres, mas você precisa andar na agenda de Deus. Você precisa andar naquilo que Deus tem para a sua vida. E sabe de uma coisa? Em sexto lugar, a mentira não tem fundamento. A mentira não se sustenta.
Você vai ver que eles vendem José, mas mentem para Jacó. Levam a túnica rasgada, manchada de sangue. Jacó chora, um filho morto, mas que na verdade está vivo. Quantas de nós não tiveram as nossas túnicas arrancadas, rasgadas, mentiram a nosso respeito, sujaram o nosso nome, nos envergonharam, nos machucaram? Eu nunca vi um José que se defendeu em nenhum momento, mas eu vi um José que tinha o favor de Deus o tempo todo ao seu lado. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Nessa tarde, não se justifique. Você não precisa disso. Os anos vão passar e a verdade vai vir à luz. A verdade, ela rompe o tempo, ela brota das trevas, ela vem do chão, ela aparece. Ninguém esconde a verdade, ninguém contém a verdade. Ninguém. A verdade, ela vai aparecer. A mentira, ela cai por terra, a mentira não se sustenta. Toda mentira vai ser esclarecida, vai vir à luz. Porque um dia, José está colocado no lugar de estabelecimento de Deus, e todos veem que José estava vivo. E eu quero declarar nessa tarde: se o Senhor é contigo, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se você vê José acessando casa de Potifar, prisão, em todos os lugares, só dizia uma palavra: e o Senhor era com José. Não importa o que você está fazendo nesse país, se Deus é contigo. E para terminar, quando José passa por todo o processo, ele tem uma grande oportunidade de se vingar de cada um das pessoas que jogaram ele no poço e venderam ele. Às vezes eu vejo muitas pessoas usando o chamado que Deus deu para elas para atacar pessoas. A Bíblia diz assim, que uns diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e a uns ainda: eu sou de Cristo. Todos eles estavam errados, porque eles batiam no peito para ser de alguém, só para ser contra alguém. O Senhor está chamando a igreja brasileira para um tempo de unidade. Aquele que come legumes não fala do que não come. Eu gosto de bater a bandeira lá em cima, me jogar no chão, gritar, pular, amém. Eu gosto de ficar quietinha e só ali eu e Deus, amém. Respeite a expressão de adoração de cada um. Não precisamos ser iguais. Respeite a expressão. Então, José tem um celeiro. Sabe, eu amo o que José carrega, porque quando aquele faraó tem aquele sonho e José fala: olha, 7 vacas magras. Depois você lê toda a história. É que vai vir um tempo de muita fome, depois de um tempo de muita abastança. Então nós precisamos de um celeiro grande, para nas 7 anos de bonança, de abastança, a gente guardar comida. E você precisa, faraó, de alguém competente para isso. E faraó olha e diz assim: quem mais eu posso chamar a não ser você mesmo, para ser o administrador desse celeiro? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? O Senhor vai te entregar palavras e direções. Escute isso. Mas Ele só não vai te dar a revelação, Ele vai te dar o dom de administrar o que Ele está entregando. Algumas de vocês, escute, brasileiras que estão aqui nessa nação, o Senhor está quebrando a mente de imigrante, no sentido que eu sou uma coitadinha aqui. Você vai começar a andar aqui nos Estados Unidos diferente. Eu sou uma embaixadora do reino de Deus nessa nação. Eu sou uma embaixadora do reino de Deus nessa nação. Deus vai começar a mudar inclusive onde você mora. A forma como você arruma a sua casa. Tem gente que está aqui, que poderia ter uma casa até melhor, mas a mente de imigrante não deixa. Deus está ampliando hoje. A ampliação desse lugar vai refletir na sua vida e na sua casa. Isso aqui é só um sinal, pastora Renata, do que Deus está fazendo na vida de muitas mulheres. Só está quebrando, porque o Senhor vai confiar para que você administre celeiros. O Senhor vai colocar em vocês em lugares estratégicos nessa nação.
Você vai colocar lá o seu resumo lá, empresas americanas. Se é o que te falta é documento, Deus vai te documentar. Mas você precisa ter o coração alinhado com o que Deus está fazendo. Ele está procurando Josés aqui. Porque José, quando os irmãos chegam para acessar o celeiro, ele não fecha a porta e diz assim: vocês não. Ele bota eles na mesa e diz assim: vem desfrutar daquilo que o Senhor me entregou. E eles dizem assim: me perdoa. Não tem nada a ver com vocês. O que vocês fizeram, o Senhor usou para me enviar à frente. Você deixou problemas lá no Brasil com a família, perdoa hoje. Libera hoje. Seja uma mulher livre de ofensa, para que você possa ser administradora daquilo que Deus quer entregar na sua mão. O Senhor está à procura, contrata-se administradoras do reino. Ele quer liberar celeiros e revelações, mas você precisa estar acessível àquilo que Deus está fazendo. Eu queria que você ficasse de pé. Ele está mudando a sua mentalidade. A palavra da Demétria foi tão forte para mim, tão forte, porque o diabo, ele não precisa de uma porta aberta para vir falar com a gente, ele só quer uma brecha para falar ali na brecha. E quem abre a porta muitas vezes é nós mesmas. O que você está falando? O Senhor vai tocar na sua mente hoje. Aquilo que o Senhor fez aqui, o Senhor vai fazer aí. Uma expansão. Inclusive, facilidade de aprender a língua. Mas vai começar, você vai parar de dizer que não consegue. Você vai parar de dizer que é difícil. Você vai parar de pronunciar isso e vai dizer para você mesmo: é fácil. Eu tenho facilidade. Eu sou muito inteligente. Eu tenho facilidade de aprender a língua. E você também vai se dedicar. Às vezes você passa horas na rede social, faz um curso. O que te impede de cursar a faculdade nessa nação? O Senhor está mudando. Você está olhando só para cá. O Senhor, filha, olha assim. O Senhor vai te dar novas direções depois dessa conferência. Eu percebo uma expansão que vai explodir. A graça de Deus vai vir, mas Ele está chamando administradoras excelentes. Coloque as mãos na sua cabeça novamente, como já foi colocado isso. E agora você vai profetizar. Você vai profetizar sobre você agora. Você vai liberar palavras de bênção sobre você agora. Fala o seu nome e você vai dizer: Patrícia, você é inteligente, Patrícia. Você tem a mente de Cristo. Você é parecida com Ele. Fala o seu nome. Você tem facilidade de aprender novos idiomas. Você tem facilidade. Isso, começa a trazer isso. Senhor, faz de mim uma administradora daquilo que tem colocado nas minhas mãos. Faça de mim uma boa administradora do teu reino. Administradora de celeiros. Começa agora, Senhor, a trazer uma expansão agora, uma metanoia, uma transformação da mente agora, em nome de Jesus. Toda mente de escassez, toda mente, Deus, travada por palavras, começa a ser quebrado agora em nome de Jesus. E uma mudança genuína. Isso, Espírito, isso é só o Espírito que faz. Você pode descansar que Ele vai fazer isso agora. Medo de perder, tem pessoas que não se envolvem por medo. O Senhor está derrubando o gigante do medo aqui nesse lugar. Tem mulheres que já falam inglês, mas tem medo e vergonha de falar. O Senhor está destravando a sua língua agora. Em nome de Jesus, agora, ore em inglês. Comece agora a orar em inglês. Isso, deixa Ele fazer. Ele vai te dar palavras novas. Isso, em nome de Jesus. Espírito Santo, começa a expandir. O Senhor quer levantar nessa nação mulheres com o coração de José. Isso, comece a ser cheia.
Isso, começa a ser cheia agora. Mais, Espírito Santo, tens liberdade nesse lugar. Começa a tocar agora. Um grande movimento de mulheres se levanta nessa nação agora. Agora, agora, Espírito Santo, mais, começa a ser cheia. E nada além de ti. Eu só quero diga isso. E nada mais. E nada mais. E nada mais. E nada além de ti. E só quero a ti. Eu só quero. E nada mais. E nada mais. E nada além de ti. Só quero a ti. Só quero. E nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Deixa eu falar algo. O Senhor diz: seja fiel no pouco. Seja fiel na administração do pouco. No cuidado com uma gaveta, com a casa, com a família. Quando nós somos fiéis no nosso nível de influência, o Senhor começa a entender que estamos preparadas para mais. Então sinalize aos céus que você está preparada. Existe uma ordem aqui dos céus para nós. Coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua família em ordem, a sua casa em ordem, as suas finanças em ordem. Comece a colocar tudo em ordem. Comece a colocar tudo em ordem. Você está sinalizando que você está preparada para o próximo nível. Eu te abençoo para um novo tempo nessa terra. Eu te abençoo para novas áreas de influência nesse lugar. Eu te abençoo para que você seja cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. Que você seja uma tenda nessa nação. Que você carregue a presença e seja cheia da glória e da presença de Deus. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Ele.